essa mentalidade de que não existe alternativas, porque ninguém está pensando. o esforço mental está todo concentrado no modelo atual. Então, você faz uma faculdade de Direito para aprender a legislar dentro do Estado, a contornar todas as nuances da Constituição estatal. Ninguém está pensando em se formar em advogado para bolar um sistema de justiça privada, por exemplo. Aí fica fácil de falar que não existe alternativa, porque ninguém no mundo está pensando em alternativas. Na verdade, tem pessoas pensando em alternativas, que são esses malucos aí. E existem alternativas desenhadas por eles que fazem muito mais sentido do que as atuais. Só que são... Você tem algum exemplo? Eu realmente Essa da polícia curioso. privada, que eu falei. Sim. Na polícia estatal, você foi roubado o seu celular e sumiu. A polícia estatal não tem incentivo nenhum de ir atrás do teu celular. É um bem... seu. A polícia privada. Um exemplo que o próprio Hope, que é um aluno do Hotbar, ele fez uma palestra. Se procurarem no YouTube, tem a polícia privada, a sociedade de polícia privada, enfim, que ele explica durante 50 minutos. Eu não vou chegar num nível de argumento dele, mas ele fala assim, estabeleceria uma rede de seguradoras privadas e de polícias privadas que concorreriam entre si para prestar os melhores serviços. Então, no sistema de concorrência, a tendência é que eles briguem por clientes, né? Então, cada vez mais surjam sistemas melhores. E quem regula como essa briga deve ser feita? Quais são as regras dessa briga, por exemplo? Quem banca isso? Quem banca e quem regula é o próprio mercado. Porque assim, a questão da oferta e demanda, que já regula praticamente tudo hoje na nossa vida, regularia também esse tipo de serviço. Hoje você pode até ficar na defensiva, dizer que não, porque daí quem tem dinheiro vai conseguir mais e quem não tem não vai conseguir. Mas assim... Provavelmente. Porque não tem muito como fugir disso. É só você pensar ao contrário. Esses serviços básicos têm demandas básicas, né? Então, todos os seres humanos demandam o quê? Segurança, demandam saúde, demandam educação e demandam justiça. Ou seja, a demanda por esses 4 serviços é universal. É difícil alguém falar, não, eu não preciso de segurança, ou não quero educação, ou não quero saúde. A justiça também, né? Geralmente você usa quando você é lesado, mas você quer que ela exista, né? E essa demanda é universal. Então, ela vai existir em qualquer sociedade. Então, assim, não necessariamente, porque na época que a gente estava desenvolvendo, não existia. Qual? Justiça. Claro que sempre existiu. Não existia justiça da maneira como é hoje. Não, existia o rei que dominava tudo, que pegava a tua mulher, comia ela e foda-se. Não é justiça isso. Não, você ia pro rei em casos específicos onde a gente não chegou num consenso, vamos pro rei, que o rei vai dar o veredito dele. Não, mas o vassalo na questão da decisão feudal, ele não tinha direito de, a primeira noite do teu casamento, comer tua mulher? Só que isso não é justiça, são coisas bizarras que aconteciam na época do feudalismo. Mas é o que acontece quando você privatiza o poder da justiça. A justiça privada feudal, por exemplo, tem um livro do Hope, que é A Breve História do Homem, ou da Humanidade, não lembro, que ele conta como foi progredindo e, na visão libertária, como deveria ser, né? E aí ele fala assim, por exemplo, na justiça feudal, como é que funciona? Lá no feudo, geralmente tem um cara, nesse feudo, que naturalmente ele é visto como alguém justo por o vilarejo. Então, tipo, o fulaninho ali, às vezes é o cara da igreja, às vezes é o cara que é o dono da sapataria, é o cara que é justo. Ele já deu várias opiniões dele, ou já decidiu vários confrontos, e o cara é justo. Ele tem uma reputação que então, precede ele o fulano roubou meus milho. Não roubei, porque o milho estava na minha parte da terra. Então vamos ali com o fulano, que o fulano vai dar o veredito dele. Aí toda a sociedade se reúne para o fulano dar o veredito dele. Isso é uma justiça privada. Ninguém botou a autoridade na mão do fulaninho da sapataria. Mas ele é reconhecido pela sociedade como alguém justo. Aí se você pensa em modelos de justiça privada no Ancapistão, juízes iriam ter que brigar com outros juízes pela sua própria reputação. Então, assim, se você vai lá e o cara dá um veredito totalmente errado, por exemplo, o dono da Vale foi lá contra a família do fulaninho que foi morto na lama de Brumadinho. Aí você vai lá, família do morto, contra o advogado da Vale, numa justiça privada. Aí o juiz fala assim, a Vale tá certa.
qual que é a reputação desse juiz para os próximos casos. Quem enforça a decisão do juiz? Porque você está dizendo que a gente... Então, o que a gente pode deduzir disso daí é que o sentimento da sociedade fica contra a decisão do juiz e por isso ele é um juiz que não tem... O poder de boicote é um negócio muito forte na sociedade libertária. Daí vocês falaram, por exemplo, o negócio por que impede da Vale roubar tudo e botar polícias armadas? Nada impede. Só que assim, todas as outras empresas vão ver a Vale como uma empresa do mal, que está afetando a vida das pessoas. Teoricamente, se todas elas pararem de comprar o minério da Vale... Mas você percebe que se isso acontecer, não vai rolar uma guerra entre as empresas? Porque aí a empresa fala, puta, a Vale tá vacilando. Aí a Coca-Cola vai falar, caralho, realmente, né? Essa Vale tá tentando ser meio ditadora. Ela fudeu todo mundo, aí colocou um monte de exército. Vamos criar o exército da Coca-Cola e fuder com a Vale também. Aí fudeu tudo, cara. Só que assim, você caralho, aí tu foi longe pra caralho, eu acho. Mas o que vai resolver é que, tipo, eu não consigo encontrar no argumento do anarcocapitalismo, eles não apontam a solução. Eles falam, o Estado tá errado. Porque mas não a solução existe solução pronta. A gente tá falando, não existe como determinar exatamente como vai funcionar um capistão. A gente está falando aqui, numa sociedade onde as pessoas colaboram e trabalham em conjunto e todas elas tentam fazer o bem, mesmo querendo o lucro, mas fazer o serviço da melhor forma possível, é mais lucrativo para todo mundo. Então é melhor que a Vale... E é provavelmente melhor do que o sistema que há hoje? Com certeza. É melhor para a Vale que ela faça um trabalho bonitinho de mineração, que cuide do meio ambiente, que as pessoas continuem comprando dela e demandando os minérios dela, do que ela fechar tudo com armas e vocês vão comprar... Mas essa dinâmica ela pode existir sem a extinção do Estado. Pode, só que o Estado interfere. Quando você... Porque não é um minarquismo. Tá bom, se você quiser um minarquismo, só que daí você... Qual que é o problema? O problema é segurança, tá ligado? Segurança e saúde e educação. Esses são os três... Mas eu não tinha só um problema? Um único problema? São esses três pilares. São os pilares de coisas que eu não acho que pode privatizar, porque se privatizar 100% vai dar merda. Se privatizar a prisão... O cara vai ter incentivo, mas não vai ter, Sandrão. Não vai ter incentivo. Se eu sou dono de uma prisão, meu incentivo é colocar o máximo de gente dentro dessa porra, não é? Não necessariamente. Porque assim, você está pensando num modelo único de prisão estatal que a gente tem hoje. A gente pode ter milhares de modelos de prisões. Quem impede de ter outros modelos de prisões concorrendo entre si? Não é um modelo privado que o cara quer ganhar por volume. Às vezes existe uma prisão que são trabalhos forçados. O cara vai querer prender para colocar as pessoas para trabalhar. Eu consigo simpatizar com quando você disse que não tem ninguém pensando numa solução melhor, porque tá todo mundo acostumado e preso à solução que há. Sim. Que é difícil a gente teorizar aqui, porque nenhum de nós aqui é especialista. Claro. E já que não tem ninguém especialista teorizando acerca dessas coisas... Não tem especialistas práticos, porque não existem. Tem especialistas teóricos, mas aí eles sofrem muito isso de... Não, isso aí não vai acontecer. Você tem certeza que não vai acontecer? Mas é que é uma... Tipo, você tá falando assim, ó... Vamos acabar com todas as regras, colocar só uma regra só. Não agressão. E a sociedade vai se organizar e vai estar tudo certo. Não é acabar com todas as regras. Qual que é o problema do libertário com as leis e com as regras? Ele quer concordar com as leis. Ele não quer ser obrigado a concordar com as leis. É uma diferença pequena, mas é fundamental. Hoje a gente briga com o Estado porque ele tem um poder, ele detém um monopólio coercitivo da lei. Então ele pode impor à força leis que você não concorda. A questão da sociedade do ancapistão é que vão existir leis, muitas das que existem hoje, só que são leis que as pessoas de comum acordo querem seguir. Então, por exemplo, as leis de trânsito são boas porque mantêm o trânsito fluindo. Então, a gente quer que exista semáforos, que existam placas. Porque mas, ao mesmo tempo, eles fizeram um teste de rua sem semáforos e... Talvez funcione melhor. E deu mais certo. Então, enfim, isso é relativo de sociedade para sociedade. Cara, eu compro pra caralho o argumento que é dar liberdade pro indivíduo que será melhor. Sim. Entendeu? A cada um de nós tínhamos que ter um máximo de liberdade pra perseguir as estratégias que a gente acha melhor adequadas pra nossa vida. Mas tem que ter o GM. Mas tem que ter alguém que, quando as estratégias chocam, ajudam nesse
nessa diplomacia. A gente tava falando Porque as pessoas vão chocar os interesses, cara. Não tem como não chocar, né? A gente estava falando do gradualismo político, né? Que é tão mal visto. Por que é tão mal visto pelos libertários? É porque, assim, eles acreditam que a partir do momento que a figura do Estado ainda exista, mesmo que mínima e pequena, a gente sofre o risco de ficar refém de uma pessoa que foi eleita democraticamente, de forma populista, e que ele entre lá e volte a ficar grande de novo. Quem que impede de alguém falar, não, esse Estado mínimo está nos ferrando, é um problema. vamos voltar a ser um Estado grande. E se fosse democracia direta? E que se a democracia direta mas isso- ganhar, isso- e aí o cara for e entra e fazer tudo de novo. Aí... Perdeu toda a liberdade dos 49% que votaram não. Não, porque na democracia direta você pode a qualquer momento retirar o teu voto da pessoa. E se ele... Se ele começar a formar, se ele Se começar ele a começar fazer merda, você- merda, a população inteira impeachment ele na hora, porque ela não vai ter que depender do representante dele. Pô, você está pensando num modelo diferente do que é atual, como os libertários estão pensando em modelos de todas as Não, outras total, coisas. mas é por isso que eu gosto de vocês, dos libertários ou do anarco. Porque eu sinto Tão que vocês... puto com o jeito que Porque tá uma tá. merda o jeito que tá também. Eu só tô falando que você...